Olá, aqui é Chico Vieira, professor de Física. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de resolução de provas da UFPE. E aí vamos começar a resolução das provas de 2014. Vamos então para a nossa questão 197, uma questão do assunto corrente elétrica, a parte inicial de elerodinâmica. Um fio cilíndrico é percorrido por uma corrente constante de 20 mA, onde 1 mA representa 10 a menos 3 amperes. Considere que um elétron possui uma carga de módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e que esta corrente é formada pelo fluxo de elétrons num dado sentido. Em 2 segundos, qual é a ordem de grandeza do número de elétrons que atravessa uma seção reta e transversal deste fio? Então, uma questão muito tranquila, praticamente é aplicação de fórmula. A fórmula que nós precisamos saber é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num certo intervalo de tempo. E essa quantidade de carga, ela é um número de elétrons. E esse Ezinho, como já foi comentado, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Consequentemente, se a gente já tem o valor da corrente e a gente também tem o valor do tempo, a gente consegue obter a carga. Com a carga e o valor da carga elementar, a gente vai descobrir o valor de N. Então vamos fazer passo a passo. Então, a nossa corrente ela foi 20 mA e o intervalo de tempo foi de 2 segundos. Queremos saber a quantidade de elétrons que passou. E o Ezinho, que foi colocado na questão, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então vamos aplicar a nossa expressão. Corrente é a quantidade de carga num certo intervalo de tempo, sem colocar valores, só com letras, no lugar de Q é N vezes E, e aí a gente isola o valor de N. N vai ser então corrente vezes o intervalo de tempo dividido pela carga elementar. E agora sim a gente substitui os valores. Então o nosso N vai ser essa divisão de 20 vezes 10 a menos 3, que é o valor da corrente. O intervalo de tempo foi 2 e o Ezinho 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ó, essa conta, organizando aqui, a multiplicação dá 40, a divisão daria aqui 1,6, eu vou aumentar uma casa para ficar 16. Quando a gente aumenta uma casa, tem que diminuir uma casa no outro. Diminuir o que é 10 a menos 19 é ficar então 10 a menos 20. Essa simplificação aqui por 8, 40 por 8 dá 5 e 16 por 8 dá 2. Essa potência quando sobe troca de sinal, então vai ficar 20 menos 3, dando 10 a 17. Então por enquanto nós temos aqui que o N é 4 vezes 10 a 17. Vamos ver qual é a potência que a questão exige? A potência na qual a questão exige não é, ele pede a ordem de grandeza. Quando ele pede ordem de grandeza, a gente sempre vai fazer um arredondamento. É um arredondamento grosseiro. A gente vai ter números entre 1 e 10 e o elemento divisor aí, determinante, é o número 5,5. Números menores que 5,5 vamos arredondar para 1 e números maiores que 5,5 vamos arredondar para 10. Então nessa questão, como a gente tem o número 4, 4 vai ser arredondado para 1. Então o número vai ser aproximadamente 1 vezes 10 a 17. Então, a nossa ordem de grandeza é 10 a 17. Como é uma questão de segunda fase, a gente então precisa responder a potência. Ele pergunta qual é a ordem de grandeza do número de elétrons que atravessa esta seção reta. Então, a ordem de grandeza é 10 a 17. Se ele perguntasse qual é o expoente seria 17. Então houve uma falha nessa questão por não ter perguntado o expoente da ordem de grandeza. Pediu apenas a ordem de grandeza, ok? Olá, vamos agora para a questão 198, uma questão envolvendo o conteúdo de cinemática vetorial. Um objeto executa um movimento cuja trajetória é mostrada na figura abaixo, em linha tracejada. Considerando o trajeto do ponto A ao D, um módulo vetor velocidade média do objeto é de 0,4 metros por segundo. Calcule o intervalo de tempo para que o objeto possa fazer a trajetória do ponto A ao D em segundos. Uma grande
casca de banana, detalhe que é necessário nessa questão, é que essa velocidade que ele está falando não é a velocidade escalar. A velocidade escalar que a gente está acostumado é calculado como sendo ΔS sobre ΔT. Se essa velocidade 0,4 fosse a velocidade escalar, a gente teria que saber o espaço total percorrido. Então, se eu chamar isso de x, isso de y, como é o mesmo tamanho aqui, ó, y, então seria x mais 2y sobre o intervalo de tempo. Mas essa velocidade não é a velocidade escalar, é a velocidade vetorial. E aí a expressão é outra. Velocidade vetorial é o vetor de deslocamento num certo intervalo de tempo. E esse vetor de deslocamento, não sei se você se lembra, mas ele é obtido da seguinte maneira. Suponha que isso aqui é um ponto inicial e isso aqui é um ponto final. E aí o objeto, ele faça qualquer que seja a trajetória. O vetor de deslocamento é sempre uma reta que liga o início ao fim. Isso é que é o vetor de deslocamento. Então, nessa questão, a gente vai desenhar um vetor de deslocamento. Aqui está o nosso início da trajetória e aqui está o final da trajetória. Então, esse cidadão aqui, ó, essa seta, esse tamanho de seta aqui, é o nosso vetor de deslocamento. Então, é fundamental para que a resolução da questão seja feita, que a gente ache esse tamanho aqui desse vetor de deslocamento, que nada mais é que a hipotenusa desse triângulo, onde um cateto é 8 e o outro cateto é 6. E aí, por Pitágoras, a gente consegue obter, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, cada um elevado ao quadrado. Então, isso aqui é um valor bem tranquilo, 64 mais 36, se d ao quadrado é 100, naturalmente esse vetor de deslocamento vai ser 10 metros. Ainda podia ter calculado isso de forma mais rápida, lembrando que esse triângulo aí é o velho conhecido triângulo pitagórico. Aqui foi um múltiplo de 8, ou múltiplo de 4, aqui foi múltiplo de 6, de 3, e aqui daria 5, mas como foi o dobro, se fosse 3, 4, aqui daria 5. Como dobrei, 6, 8, aqui já daria o número 10. Mas voltando, a velocidade vetorial média é calculado pelo valor aqui, ó, do deslocamento num certo intervalo de tempo. Agora a gente coloca valores. O módulo, que é o valor desse vetor velocidade média, foi 0,4. O módulo desse vetor de deslocamento, que acabamos de calcular aqui, ó, foi 10. E com isso a gente acha o intervalo de tempo. Então esse intervalo de tempo, ele vai ser 10 sobre 0,4, que é 100 por 4, e 100 por 4 vale 25. Mas tenho certeza que muitos alunos iriam fazer aquele outro caminho que a gente comentou. Iria calcular o x, que era necessário, mas iria calcular esse y e ia tentar fazer essa soma das distâncias. Esse era o caminho incorreto, ok? Olá, vamos agora para a questão 199, uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. Uma partícula se move ao longo do eixo x. A figura mostra o gráfico da velocidade da partícula em função do tempo. Sabendo-se que a posição da partícula em t igual a 0 é menos 10 metros, calcule a posição da partícula no instante 4 segundos. Veja bem, toda vez que nós tivermos em mãos um gráfico da velocidade com o tempo, a área formada por essa figura vai fornecer a distância que ele percorreu. Como esse gráfico todo está acima do zero, quer dizer que essa velocidade é positiva, ele está progredindo, ele vai andar para frente. Então vamos achar essa figura, mas a figura que nós vamos calcular é apenas até 4 segundos. Então a figura que nós estamos interessados é esse trapézio aqui, ó, onde isso é a base maior, base menor e a altura. Então vamos trabalhar, veja como vai ficar. Para calcular a área, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Substituir então os nossos valores. A base maior é 4, a base menor é 2, a altura é 10 dividido por 2. Então aqui a gente tem 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30 metros é a quantidade que ele andou para frente. Mas ele começou da posição menos 10. Então a gente pode interpretar assim, ó, ele está na posição menos 10 metros, mas ele vai andar para frente 30 metros,
Claro que ele não vai chegar na posição 30. Se ele está no menos 10 e eu vou acrescentar 30, menos 10 somado com 30, o número que ele vai ficar no final é 20. E essa é a pergunta. Qual é a posição no instante 4 segundos? No instante 4 segundos, a posição que ele se encontra é 20. É a nossa resposta. Vamos agora para a questão 200, uma questão que envolve a parte de leis de Newton e um pouquinho de cinemática. A figura a seguir mostra um bloco de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal. Ao longo da direção horizontal, indicada pelo eixo X, o bloco encontra-se sob a ação de uma força constante de valor F e de uma força constante também de valor 30 N no sentido oposto. Continuando. A equação horária da posição do bloco é dada por essa expressão, x igual a 150 mais 12t menos 0,6t ao quadrado, onde x é dado em metros e t é dado em segundos. Qual é o valor da força F em newtons? Olha só, primeiramente eu vou repetir essa equação. X é 150 mais 12t menos 0,6t ao quadrado. A gente agora vai perceber que essa equação tem tudo a ver com a equação conhecida como a do sorvetão, que é o nosso S, que eu vou chamar de x, x0 mais o nosso V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A conclusão dessa comparação que a gente pode tirar aqui é que ele começa da posição 150 metros, que ele tem uma velocidade inicial por comparação aqui, ó, de 12 metros por segundo, e a outra história é A sobre 2 é 0,6 negativo. Então, se A sobre 2 é igual a 0,6 negativo, a gente conclui que o valor de A é menos 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente acabou, vamos dizer assim, de obter as informações que aquela equação está fornecendo para a gente. Então, a aceleração, ela está negativa. Se a aceleração está negativa, é porque a força que está no sentido negativo tem que vencer. Então, se a força que está no sentido negativo tem que vencer, quer dizer que 30 vence esse F. Se esse F ganhasse, sobraria uma força no sentido positivo. Força positiva geraria uma aceleração positiva. Mas como a aceleração é negativa, é porque a força que vence tem que ser essa força de 30 newtons. Então, ó, lembrando a nossa velha equação da segunda lei de Newton, força resultante é m vezes A. A massa foi afirmado aqui, ó, no enunciado que valia 10 kg. A aceleração, ele é 1,2 negativo, não preciso colocar o sinal. Esse negativo informa que a força que vence é contrária ao referencial, que no caso é 30. Sempre a gente coloca aqui, quando tem duas em sentidos opostos, a que ganha menos a que perde. Então, nesse caso, vai ser 30 menos F. Então, dessa forma, continuando aqui a resolução, 30 menos F é igual a 12, isso vem negativo e isso vai positivo. Então, ó, 30 menos 12 é o valor do F. F, então, vale 18 newtons. E o aluno desatento poderia ter dado uma resposta que era 42 newtons, porque faria F menos 30 e não 30 menos F. Então, um pequeno detalhe de sinal faria com que o aluno deslizasse. Então, foi uma questão fácil, mas com casca de banana. E aí, essa história de casca de banana, o aluno tem que estar muito preparado, muito, vamos dizer assim, tarimbado para poder não cair, ok? Vamos agora para a questão 201, a questão envolvendo o assunto de colisões. Numa pista de patinação no gelo, duas irmãs, Ana e Isabel, encontram-se inicialmente em repouso, uma de frente para a outra. Ana e Isabel possuem massas respectivamente iguais a 20 kg e 15 kg. As irmãs se empurram e após 2 segundos, a velocidade de Ana, que é a primeira, que tem 20 kg, é de 1,5. Se desprezarmos todos os atritos, qual é o modo da velocidade de Isabel após 4 segundos? Essa é uma questão muito fácil, mas o pessoal que elaborou a questão colocou esses tempos aí, de 2 segundos e de 4 segundos. Esses tempos não servem de nada, a não ser atrapalhar o estudante.
Claro que eles são colocados aí justamente como casca de banana para que o aluno, vamos dizer assim, sabido, possa filtrar o que é importante e o que é insignificante. Então a gente não vai usar esses intervalos de tempo para nada, ok? Esse tipo de exercício, para quem já estudou um pouquinho, sabe que é um exercício utilizando a parte de conservação da quantidade de movimento. São as questões que envolvem empurrão. Empurrão é dizer que a quantidade de movimento antes é igualzinho à quantidade de movimento depois. Como no início elas estão em repouso, a quantidade de movimento antes é zero. Como depois do empurrão cada um vai para um lado, então uma vai ter uma quantidade de movimento positiva e a outra vai ter uma quantidade de movimento negativa. Então a gente pode dizer que vai existir positivo M1V1 e negativo M2V2. Esse termo negativo, quando passar para o outro lado, ele fica positivo, consequentemente, ó, M2V2 é igual a M1 vezes V1. Pronto, agora é substituir. Então, na nossa substituição, a gente vai dizer, ó, a primeira que é Ana, ela tem 20 quilos e a sua velocidade foi de 1,5. A segunda, que tem 15 quilos, vai ter uma nova velocidade. Então a gente pode fazer uma rápida simplificação. O número 15 é 10 vezes maior que o número 1,5. Esse 10, quando passar dividindo, a velocidade é 2 metros por segundo. 2 metros por segundo, na segunda fase a gente marca 0,2. Essa questão também pode ser resolvida por regra de 3 inversa. O aluno que não sabe muita física, mas tem uma noção de proporção, resolve na boa. O que é mais leve sai com a velocidade maior. Menor massa, maior velocidade. Montou uma regra de 3 inversa, também sai esse valor 0,2. Beleza? Vamos agora para a questão 202, envolvendo a parte de energia com um pouquinho de vetores. Uma bolinha, miçanga, com um furo pode deslizar sem atrito ao longo de um arame fino e rígido. Ela é liberada em repouso a partir do topo do arame, ponto A, como mostrado na figura. Ela desliza até o ponto B, onde se desprende do fio e então é lançada. Continuando. Calcule a componente horizontal da velocidade com que essa miçanga é lançada em metros por segundo. Veja bem, essa é uma questão clássica. Nós temos aqui um objeto e esse objeto vai descer. Naturalmente aqui, ó, se ele partir do repouso e não tem atrito nenhum, a gente vai conseguir, através de energia, descobrir que valor de velocidade ele tem naquela altura. E aí depois a gente entra na parte de vetores, que é a decomposição. Então, fazendo conservação de energia, já que não tem nenhum atrito envolvido, a energia que tem nesse ponto, considerando esse aqui como sendo a altura nula, só tem uma tal de energia potencial. Então, o jeito certo de fazer é dizer a energia mecânica lá no ponto A vai ser conservada. Então, é igual a energia mecânica no ponto B. No ponto A só tem energia potencial, que é mgh. Mas no ponto B tem tanto a altura, que eu vou chamar de mgh, mas também tem um movimento, que é a energia cinética. Estamos vendo ó, que não precisa de massa, não é à toa que ele não deu. E agora é fazer substituição. Então, ó, a gente vai ter aqui o g que vale 10 e a altura inicial é 10. O g de novo que vale 10, mas a altura no ponto B foi 2,8. A velocidade desejamos sobre 2. Então isso é 100, isso é 28. Quando a gente passa subtraindo, 100 menos 28 vai dar exatamente 72. Esse 2 que está dividindo vai multiplicar. Então a gente encontra aqui ó, que está dando 144, que dá a raiz exata. A raiz de 144 é 12. Isso é quase a resposta. Agora a gente vai fazer a parte de decomposição. Ele pede a componente horizontal. Tenho certeza que você está acostumado a chamar a componente horizontal de x. Vx e o nosso aqui, ó, Vy. Se você já tem uma certa familiaridade com as aulas que a gente tá realizando, eu sempre costumo chamar aqui, ó, que esse Vx, olhando aqui para a figura, ele está colado. Se ele está colado, ele tem a ver com o cosseno. Mas se você ainda não tem essa prática de colar do cosseno, separar do seno, basta desenhar o triângulo e analisar com calma. Se eu disser que esse ângulo aqui é 60 graus, isso é V, isso é Vx, isso aqui ó, é o cateto adjacente ou o cateto oposto ó, a esse ângulo.
Com certeza é o cateto adjacente. Então você pegaria o cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Meio pelos extremos, ó, fica V cosseno. Meio pelos extremos, ó, V cosseno. Mas eu prefiro fazer assim, ó, já é colado, tem cosseno. O VY que está separado tem o seno. Esse valor de V foi 12 e o cosseno de 60 graus, ele vale 1/2. Então está dando 6. 6 metros por segundo, na segunda fase marca 0,6. Sem nenhuma casca de banana, beleza? Vamos agora resolver a questão 203, uma questão que envolve o conteúdo de gravitação. A figura 1 a seguir ilustra 3 partículas de massas idênticas dispostas na forma de um triângulo retângulo. A energia potencial gravitacional dessa configuração tem valor 30. Em seguida, uma quarta partícula idêntica às anteriores é acrescentada de modo que o sistema forma um retângulo, como mostrado na figura 2. Quanto valem joules o módulo da energia potencial gravitacional do sistema da figura 2? Em ambas as figuras, as partículas são mantidas fixas. Essa é uma questão que já caiu parecido usando esse conceito de energia potencial elétrica, que são muito parecidas, muito semelhantes. Mas não tinha caído esse tipo de comparação com energia potencial gravitacional. O primeiro passo é saber que a energia potencial gravitacional é calculada por essa expressão aqui, ó, menos, que a energia potencial é sempre negativa, já que ela é sempre atrativa. Nesse caso aqui, a gente não vai se preocupar com o sinal, porque a questão já está dizendo que é em módulo. Porém, essa fórmula aqui, ela é obtida aos pares. Como assim? Se eu chamo essa partícula de A, essa de B e essa de C, a gente vai ter que contar quantos pares de interações existem. Então, aqui tem esse par, aqui tem esse par e aqui tem esse par. Então, nós temos 3 pares diferentes. Então, se eu quero a energia potencial total no primeiro desenho, seria a energia potencial 1 mais a energia potencial 2 mais a energia potencial 3. Isso vai dar um valor que ele afirmou para a gente que é de 30 joules em módulo, tá? Então, em módulo vai ficar isso aí. Quando ele coloca essa outra partícula, que eu vou chamar de D, mas continua existindo A, B e C, perceba que essa energia potencial, esse par que existe aqui, é o mesmo que a gente chamou de 1. Esse aqui é o mesmo que é o 2. E esse outro aqui é o mesmo que a gente já tinha chamado de 3. Então, essas 3 energias potenciais juntas já dão o valor de antes, que é 30. Mas esse par aqui, ele é exatamente igual a esse número 1. Assim como esse novo par aqui, ó, é o próprio número 2. E essa outra diagonal é o próprio número 3. Então, a gente está percebendo que essa nova energia potencial total está ficando, na prática, dobrada. Tem 2 de 1, 2 energias potencial 1. Também tem 2 energias potenciais 2 e 2 energias potenciais 3. Então, na prática, como a gente já acabou de verificar que essa soma aqui vale 30, então a gente encontra que a nova energia potencial total é o dobro de 30, ou seja, 60. 60 na segunda fase, marcou, respondeu. Questão bonita, tranquila, mas tenho certeza que muitos alunos não acertaram, porque essa questão ela não é uma questão clássica, ela não é uma questão que se repetiu várias vezes. Então o aluno teria que ter sido bem preparado para poder responder essa simples questão, ok? Vamos agora para a questão 204, uma questão envolvendo a parte de força centrípeta e atrito. Uma carga está apoiada sobre um caminhão que trafega sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a carga e o caminhão é 0,4. Calcule qual a maior velocidade em metros por segundo com que o caminhão pode realizar uma curva circular de raio 100 sem que a carga deslize. Veja bem, o que a gente pode afirmar é o seguinte.
Primeiro que esse caminhão tá fake dói, você tem que ter iluminação aí para poder entender o desenho. Mas vamos abrir o coração, vamos botar umas rodas nesse caminhão aqui, colocar o chão para ficar melhorzinho. Então a gente vai supor, na nossa questão, em que esse caminhão ele está fazendo uma curva, tá aqui a nossa curva. Então, se a gente for analisar essa carga, vai existir a força peso para baixo, vai existir a normal e, em tese, como a tendência dele é ir para fora da curva, vai existir aqui, ó, a nossa força de atrito. E essa força de atrito, ela está apontada para o centro. Então a gente vai poder afirmar, nesse tipo de exercício, que a força de atrito é a própria força resultante centrípeta. Dessa forma, lembrando a expressão μ vezes a normal, é o valor da força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Então, ó, μ mg, já que no desenho anterior a gente vai concordar que essa normal e esse peso se cancelam. Dessa forma, normal é o próprio peso, ó, normal é mg. É igual a mv ao quadrado sobre r. Cancela a massa, o nosso μ foi 0,4. Sabemos também que o raio do exercício foi 100 metros. Essa conta aqui, ó, ela dá 4 multiplicado por 100, 400 é v ao quadrado. Então a gente encontra que a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Maior que esse valor, a carga vai deslizar. A resposta, como ele quer em metros por segundo, a gente já obteve em metros por segundo, então a resposta é realmente 20. Só acho que deveria ter sido melhor a figura, para que o aluno pudesse ter mais facilidade para resolução. Mas tudo bem, mesmo que não tivesse figura, o aluno teria condições de resolver. Não teve casca de banana, foi uma questão clássica, uma questão que qualquer aluno que treinou um pouquinho já acertaria, ok? Olá, vamos agora para a questão 205, uma questão envolvendo o conteúdo de hidrostática. O estudante deseja medir a razão μB sobre μA entre a densidade de uma bolinha, que tem densidade μB, e a densidade da água, que é μA. Ele executa dois experimentos. O primeiro, ele pendura a bolinha e verifica que a distensão da mola é x1. Né? Colocou, esticou e ficou quietinha. Continuando. Ele pendura a bolinha mergulhada em água e verifica que a distensão é x2, onde esse x2 é x1 sobre 2, ou seja, x2 é a metade de x1. Qual é o valor encontrado para essa razão μB sobre μA? Essa é uma questão que é simples, mas você tem que ser, vamos dizer assim, bem metódico, bem preciso. A gente garante aqui, ó, que existe a força peso e existe aqui a força elástica 1. E como ele está em repouso, a gente pode garantir que elas possuem valores iguais. Então, fazendo isso, a gente vai dizer o seguinte, ó, o valor do peso é a própria força de elástica 1, o valor do peso é calculado como mg, a força elástica 1 é calculado como kx. Eu sempre posso escrever essa expressão, ó, densidade é massa sobre volume. Só que nesse exercício, em vez de usar a letra D, é μ. μ é igual a m sobre o volume. E dessa forma, a gente encontra aqui, ó, que essa massa pode ser escrita, já que a gente não tem o valor da massa da bolinha, como sendo o produto de μ vezes v. Então, no lugar da massa do objeto, vai ter a densidade da bolinha, que foi chamada de μb, vezes o volume da bolinha. Isso é a massa, mv, μb, μv. Falta multiplicar pela gravidade. Então, ó, se eu passar esse K dividindo, eu estou descobrindo o valor de x1. Guarda essa informação que será útil, tá? A gente fez aqui a análise desse primeiro experimento, né? Esse experimento 1, figura 1. Agora a gente vai fazer a análise dessa figura 2. Quase igual. Nós continuamos tendo aqui o mesmo peso, mas quando ele vai para dentro do líquido, existe aqui, que é água no caso, existe aqui a força chamada de empuxo. E vai existir aqui a força elástica, que eu vou chamar de força elástica 2. Como, de novo, ele está em equilíbrio, a gente vai poder igualar essas forças. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a força elástica 2, somada com o empuxo, que são as duas para cima, se cancela com a força peso. A força elástica 2 é o kx2,
mais o empuxo, eu costumo chamar que empuxo, a formulazinha é gosto de você, onde essa densidade é do líquido e esse volume é o imerso. Mas a densidade do líquido foi chamada nessa questão de μA. E o volume imerso é o volume completo da bolinha que eu estou chamando de V. Então, ó, esse empuxo vai ser G, densidade do líquido, multiplicado pelo volume. E peso é calculado como mg. Uma pequena substituição, no lugar de x2, posso colocar ó, x1 sobre 2. Então, ó, x1 sobre 2, G, μA vezes V. De novo, a massa ó, pode ser μ vezes V, onde μ é o μB, vezes V vezes G. Você pode fazer a substituição que nós já tínhamos encontrado aqui, ó, o valor de x1 é um valor grande, a gente fica meio desconfiado, mas quem é o x1? O x1 é μB, V vezes G, dividido por K. E agora está quase terminando a nossa questão. É só realmente finalizar. Então eu percebo que o G ele tem em todos os lugares, então eu posso cancelar esse valor de G. Percebo que tem K em cima e K embaixo, também pode ser cancelado. E percebo que o V também tem em todos os lugares. Então a expressão que nós estamos, vamos dizer assim, finalizando é o seguinte, veja bem. Aqui sobrou μB sobre 2. Aqui sobrou μA. E aqui sobrou μB. Então se eu passar esse cara que chama-se metade de μB para lá, quanto é o inteiro menos a metade? O inteiro menos a metade é a própria metade. Então vamos encontrar que μA é μB sobre 2. Como deseja-se a razão μB sobre μA, troque a ordem μB sobre μA, troque de lugar aqui, ó, vai dar 2. Na segunda fase, 2, você marca 0,2, ok? Olá, vamos para a questão 206, uma questão muito tranquila do assunto de gases, lá da termologia. Um recipiente tem 16 litros, contém um gás ideal a uma pressão de 30 atm. Calcule qual é a pressão final, sabendo que o volume do recipiente passa para 8 litros e que a temperatura final é a metade da temperatura inicial. Então veja bem, se eu disser que a temperatura no início é T, a temperatura no final, como ele está dizendo, é a metade da inicial. Então a no final seria T sobre 2. Essa é a temperatura no início e essa é a temperatura no final. Como o gás não escapou, toda vez que eu posso afirmar que o número de mols no início é igual ao número de mols no final, a gente pode montar a velha conhecida equação Piviti-Pivotó. PI, VI, TI, PO, VO, TO, ok? Sempre lembro ao aluno que a única exigência na questão de unidades é que a temperatura esteja em Kelvin. Mas como aqui está literal, não tem problema nenhum. Então é só aplicar essa expressão. Então, ó, a primeira pressão foi 30 e o primeiro volume foi 16. E a primeira temperatura foi T. No segundo caso, a pressão final é o que nós estamos desejando. O volume foi 8 e a temperatura é T sobre 2. Então agora é resolver essa continha. Então resolver essa continha é fazer o seguinte. Por exemplo, eu já vou simplificar um pouco aqui. Esse 16 por esse 8, aqui vira 1 e aqui vira 2. Vou logo multiplicar esse 30 vezes 2 e já sei naturalmente que o valor é 60. Vou deixar aqui 60 por T e esse termo que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Passar multiplicando, ele vem T sobre 2. Isso é a própria, ó, nossa nova pressão. Cancela T e a pressão que nós vamos obter, metade de 60, ou seja, 30. Se estava em ATM, obteve também em ATM. Resposta 30. Questão, ó, tranquila, sem casca de banana nenhuma, beleza? Vamos agora para a questão 207, envolvendo o conteúdo de termodinâmica. Um gás passa pela transformação termodinâmica ABCD, indicada no diagrama pressão versus volume a seguir. Nessa transformação, a energia interna do gás diminui de 25 joules.
Na transformação ABCD, qual foi o módulo do calor trocado pelo gás com o ambiente em joules? Bem, para resolver esse exercício, é preciso saber a expressão que é conhecida como a lei da termodinâmica. Todo calor é usado para realizar trabalho e também para fazer variar a energia interna. Então essa é uma expressão básica, fundamental, tá? Calor é usado para realizar trabalho e fazer variar a energia interna. Se ele está falando ABCD, então eu posso escrever aqui esses índices: ABCD, ABCD e ABCD. Ele na prática já deu de forma muito objetiva o valor dessa variação da energia interna. Variação é sempre a final menos a inicial. Ele já disse que diminuiu. Toda vez que diminui, a variação é negativa. Então a gente já sabe que ABCD, o ΔU tem que ser menos 25. Então, para calcular a quantidade de calor, eu tenho que achar esse trabalho daí, o trabalho ABCD. Veja bem, o trabalho ABCD, em tese, ele é calculado de uma forma um pouco longa. É o trabalho de A para B, somado com o trabalho de B para C, somado com o trabalho de C para D. Se a gente calcular cada pedacinho, vai achar o trabalho total e a questão está resolvida. Mas, ao sacar aqui o desenho da questão, tem um jeito que eu estou achando que é mais simples. Se você lembrar como é que calcula o trabalho do ciclo é só achar a área do ciclo. Porém, o trabalho do ciclo, ele tem que começar de um ponto e chegar no mesmo ponto. No caso aqui seria o trabalho A, B, C, D e volta para A. Mas o que eu quero que você perceba é que se a gente for fazer isso, é o trabalho de AB, mais o trabalho de BC, mais o trabalho de CD, mais o trabalho de DA. Mas logo quando eu bati o olho nessa questão, você percebe que de D para A, se a gente fechar aqui o ciclo, de D para A, o volume é constante. E se o volume é constante, não existe realização de trabalho. Então isso aqui seria zero. E aí eu percebo que esse trabalho do ciclo, que é só achar a área do ciclo, é AB mais BC mais CD. Mas AB mais BC mais CD é o que eu quero. A moral da história, em vez de calcular 3 áreas, 3 trabalhos, ache apenas a área do ciclo que está resolvido. O ciclo é apenas um trapézio. Então, calcular a área desse trapézio praticamente vai fornecer o que faltava para a nossa questão. Sabemos lá das antigas que isso é a base maior e a base menor e que esse tamanho aqui representa a altura. Então, fazendo o cálculo, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior, ela vem de 2 para 6, então vale 4. A base menor é de 4 para 6, então vale 2. A altura é esse tamanho que é de 2 para 4, então é 2, sobre 2. Então, se a gente simplificar, a gente está encontrando aqui que o valor da área é 6. Como está no sentido anti-horário, isso aqui é sempre um trabalho negativo. Então, precisava ter essa sacação também. O trabalho que nós estamos calculando, A, B, C, D, não é só 6. Na verdade, é menos 6. Com isso, a gente consegue resolver o nosso problema. Então, para resolver o nosso problema, a gente vai finalizar aplicando na expressão que a gente começou essa questão. Então, a gente vai aplicar os valores que nós já temos. Então, aplicar os valores que nós já temos é dizer que o calor, ele é o trabalho, que no caso aqui é menos 6, com essa variação de energia interna que é menos 25. Então, o calor é menos 31. Menos 31 quer dizer que ele cedeu 31. Mas como ele quer em módulo, então a resposta é simplesmente 31. Com certeza não foi uma questão fácil. Foi uma questão fácil para quem estava sabido, quem estava ligado, ok? Vamos para uma questão envolvendo o assunto de polarização. A luz refletida na água do mar e que chega aos olhos de um banhista na praia é polarizada na direção horizontal.
Com um detector, o módulo do campo elétrico na horizontal é medido, resultando um valor de 10 volts por metro. O banhista posiciona um polarizador ideal com uma direção de polarização que forma 37 graus com a direção horizontal. Com o mesmo detector, mede o módulo do campo elétrico da luz que passa pelo polarizador. Qual é o valor encontrado em volts por metro? Bem, é uma questão, mais uma vez, fácil para quem sabe. Já foi afirmado que a luz aí está polarizada na horizontal. Quando a gente fala que está polarizada na horizontal, você pode interpretar que houve um filtro e esse filtro só deixou passar campo elétrico na horizontal. Suponha que esse valor aqui, dessa seta que representa esse campo elétrico polarizado, tenha valor 10. E agora a gente vai colocar um outro filtro, que é o nosso segundo polarizador. É afirmado que esse ângulo que existe aqui para a gente é um ângulo de 37 graus. Mas o que o polarizador faz, ou o que o filtro faz, que seria na prática o que é o polarizador é um filtro, é deixar passar apenas na direção do filtro, na direção do polarizador. Então a gente pode dividir esse vetor aqui, ó, em dois pedaços. Esse pedaço aqui, que eu chamaria de um campo elétrico 1, e esse outro pedaço aqui, ó, que eu chamaria de um campo elétrico 2. Então, esse campo elétrico aqui é o que já tinha sido filtrado da primeira vez, e o seu valor é 10. E esse campo elétrico 1 é o que vai ser deixado passar. Então a questão está pedindo qual é o valor do campo elétrico 1. O que é que vai passar pelo segundo polarizador? Se você olhar com carinho, esse E1 ele está colado com 37. Colado é cosseno. Mas nem todo mundo tem essa habilidade. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui um pouquinho de mais calma. Então ó, esse valor é 10, eu quero achar esse valor é 1 e esse ângulo aqui é 37 graus. Estou vendo que ele está colado, já sei que é o cosseno de 37. Cosseno é o cateto adjacente, é 1 sobre 10. Dessa forma, a gente descobre que o E1 que ele deseja é 10 multiplicado pelo cosseno de 37. E aí, o cosseno de 37 foi dado no início da prova. Ou é 0,8 ou é 0,6. Eu não me lembro. Então a gente vai voltar rapidamente aqui só para ver o valor desse cosseno aqui, na primeira parte aqui, ó. Cosseno de 37 vale 0,8. Pronto, você tinha esse dado na sua prova. Então, voltando, para que a gente possa aplicar esse valor, vamos colocar aqui o nosso 0,8. Então, ó, tá dando 8 volts por metro. Na segunda fase, o número 8 é colocado no gabarito 0,8. Então era preciso entender o que representa um polarizador. É um filtro que só deixa passar na direção desse polarizador. Com certeza uma questão fácil, mas para quem já estava sabido, para quem treinou bem, o aluno que estudou mais ou menos ou até direitinho, essa questão não faria não. Essa questão é só se o aluno tivesse muito bem, ok? Olá, vamos agora para a questão 209, uma questão envolvendo a parte de circuitos elétricos. No circuito apresentado na figura, a bateria é ideal, assim como o voltímetro e o amperímetro. Quando a chave está aberta, o voltímetro indica 12 volts e o amperímetro indica 0 amperes. Quando a chave é fechada, o voltímetro passa a marcar 10 volts e o amperímetro passa a ter uma corrente de 0,05 amperes. Qual é o valor da resistência R1 em ohms? A gente vai fazer dois desenhos. Esse desenho inicial ele está um pouco sofisticado. Vamos transformar ele num desenho um pouco mais simples. Aqui está a bateria, que aparentemente a gente não sabe a DDP. Normalmente DDP é chamado de força eletromotriz. Aqui tem essa resistência que a gente quer achar. O voltímetro, fique sabendo que ele funciona sempre com uma chavezinha aberta. E nós temos aqui desse outro lado mais uma chave que também está aberta. O amperímetro é a continuação do fio, ele não vai aqui atrapalhar. E nós temos uma nova resistência, que é a resistência R2.
Olha, a gente não pode ter corrente nesse circuito. Se houvesse uma corrente, ela nem conseguiria descer nem continuar. E a corrente só existe quando ela sabe que tem um caminho possível. Então, por isso que foi afirmado que a corrente no primeiro desenho é nula. Mas foi afirmado também que esse nosso voltímetro aqui, que está entre esses pontos A e B, tem uma DDP entre A e B de 12 volts. Quando é um fio sem resistência, é o mesmo potencial, que no caso é B. Apesar daqui existir uma resistência, a corrente é nula. E se você lembrar da expressão da lei de Ohm, dizer que a corrente é nula é R vezes zero. Então essa DDP é nula. DDP ser nula significa que não existe diferença de potencial. Então se aqui é A e não tem diferença de potencial, aqui é A também. Então essa bateria aqui, ó, ela está entre A e B. Mas o voltímetro, que marca 12 volts, está entre A e B. Então, essa DDP da bateria, que é entre A e B, é a própria força eletromotriz. Com isso, a gente acabou de descobrir que a bateria ela tem 12 volts. Então, agora a gente vai fazer a mesma figura, só que a gente vai fechar essa chave e vai dizer que a bateria é 12. Sendo que quando a gente fecha a chave, é afirmado que esse voltímetro passa a marcar 10 volts. Vamos entender. Vamos fazer um novo desenho, um pouquinho mais simplificado do que esse. Então está aqui a nossa bateria, que nós já sabemos que tem 12 volts. Está aqui a resistência que nós queremos encontrar, que é o R1. Sendo que dessa vez a chave foi fechada. Nós temos um voltímetro. O voltímetro, ele continua sendo uma chavezinha aberta. Nós temos aqui o amperímetro, que não conta no circuito nesse momento, que ele é a continuação do fio. E nós temos uma outra resistência, que é desconhecida, que é R2. Então, ó, fechando aqui a figura, foi afirmado que a DDP que existe agora entre esses pontos, que eu estou chamando de A e B, é uma DDP de 10 volts. Essa DDP mudou porque agora existe corrente elétrica. Então a corrente elétrica sai daqui, vem para cá, como a chave está aberta, ela tem que seguir. E aí ela volta. Então dessa vez existe uma diferença de potencial aqui, ó, porque tem R e tem I. E esse I ele já forneceu para a gente. Ó. Esse I é 0,05 amperes. Então, eu já sei que esse lugar aqui já não é mais A. Se já não é mais A porque tem uma DDP, então também não é B, então eu vou chamar isso de C. Então, ó, nesse caso aqui, ó, esse cara é B e a DDP entre B e C vale 12. Mas a DDP entre A e B, ele falou para a gente que é 10. Continuação do fio é A, continuação do fio é B. Então essa DDP aqui, ó, essa DDP aqui é de 10 volts. Dessa forma, a gente poderia achar o valor de R2, porque a gente sabe o I e sabe o U. Se a gente aplicar na expressão U igual a RI, se o U desse lugar é 10 e o I é 0,05, eu acharia a resistência 2. Mas a pergunta não é acha a resistência 2, a pergunta é acha a resistência 1. Mas veja bem, a bateria é um cidadão que dá voltagem. E os resistores são os sujeitos que recebem as voltagens. Então a voltagem dada tem que ser igual à voltagem recebida. Então se aqui tem 12 volts e aqui já tem 10 volts, é obrigatório que aqui tenha 2 volts. Então, analisando só esse pedacinho, aplicando na equação de Uri, como o nosso U tem que ser 2, a resistência é R1 e a corrente é 0,05, a gente descobre ó, que essa resistência R1 é 2 sobre 0,05. Isso é 200 por 5. E 200 por 5 é 40. Então, ó, a nossa resposta, 40. 40 é a resposta dessa questão. Foi mais uma questão simples que nem todo aluno que estudou circuito sabe fazer. Tinha que estar na intimidade, na malícia, para poder resolver essa questão simples. Então foi ótimo o exercício, ok? Vamos agora para a questão 210, uma questão envolvendo o assunto de eletromagnetismo. Uma partícula tem massa 10 a menos 29, gira em movimento circular uniforme de raio 2 metros.
numa região onde o campo magnético tem direção perpendicular ao plano da órbita, de módulo 10 a menos 5 Tesla. Sabendo que a energia cinética dessa partícula é 2,10 a menos 17 joules, considerando apenas a ação da força magnética deste campo sobre a partícula, a sua carga elétrica pode ser expressa na forma A, que multiplica 10 a menos 19. Qual é o valor de A? Uma questão muito tranquila. Toda vez que a gente tem aí, no assunto eletromagnetismo, uma partícula descrevendo uma trajetória em forma de uma circunferência, a gente sempre exige do aluno que lembre da fórmula da Raimunda. A fórmula da Raimunda é a minha vizinha, que bela, que bonita. Me ensinaram de outro jeito, mas está censurado. Então, na prática, com as informações que ele já forneceu para a gente tem o raio, tem a massa, deseja a carga, tem o campo. Então, na prática, a gente nem tem a velocidade, nem tem a carga. Não sai de primeira. Mas ele deu a energia cinética. Energia cinética sabemos que é mv ao quadrado sobre 2. Então, como a gente tem a massa e tem a energia cinética, logo a gente descobre o valor da velocidade. Então, quando a gente descobrir a velocidade por essa expressão, a gente consegue descobrir o valor da carga. Então, vamos fazer assim mesmo, calcular valores. Poderia fazer com letras, misturar a energia cinética com o raio, a equação do raio. A gente vai fazer de forma inicialmente literal, tá? Não vou fazer logo com os números não, vou fazer literal. Então, a gente vai dizer o seguinte, a velocidade, tirando daqui, ele é 2 que multiplica a energia cinética sobre a massa, e se está ao quadrado, passa 1 a raiz. Então, substituindo isso, vai ficar assim, ó. O raio é igual a m sobre QB, mas no lugar da velocidade, a gente vai colocar 2 energias cinéticas sobre m raiz. Poderíamos já simplificar esse m de fora com esse m de dentro. Para simplificar isso, a gente, na prática, precisa, vamos dizer assim, colocar esse m para dentro. Um truque para colocar o m para dentro da raiz é que ele vai elevado ao quadrado. Tenta visualizar o que eu vou fazer. Vou pegar esse m e colocar para dentro. Então ele vai m ao quadrado, porque eu sei que quando ele sai, sai só m. 2 energias cinéticas sobre m. Cortei um m com um m. Então a fórmulazinha que nós estamos obtendo, deixa eu trocar de lugar. O Q, que é a carga, vai para lá e o R vem para cá. Então o Q ficaria, ó, essa raiz que está aqui, que sobrou 2m energia cinética. E quem está aqui embaixo nessa troca é o raio e o campo magnético. Então agora a gente vai aplicar essa expressão. Claro que não é para decorar essa expressão. Essa expressão é simplesmente uma mistura entre a energia cinética e o raio. Nada de dificuldade, né? É só um pouco de malícia, de familiaridade, ter treinado muito. Então, ó, substituindo valores, a gente já obteve que a carga é a raiz quadrada de 2m energia cinética sobre, deixa eu lembrar, RB. Substituir os valores que nós já temos. Então, ó, nossa carga vai ser a raiz 2, o valor da massa foi 10 a menos 29. Então, vamos colocar aqui. O valor da energia cinética foi 2,10 a menos 17. Então, ó, 2,10 a menos 17 é os valores de tudo que tinham na raiz. O valor do raio, relembre, foi 2 metros. E o valor do campo magnético, 10 elevado a menos 5. Então, vamos para a nossa luta. Sei que 2 vezes 2 é 4. 4, quando sai da raiz, fica 2. Sei que aqui vai ficar dentro da raiz, ó, se eu acrescento 10 é 39, se eu acrescento 7 nesse número, ele vai ser 46. Então, 10 a 46 negativo, e aqui tem 2, 10 a menos 5. 2 já morreu com 2, essa raiz de 46 aqui, ó, 10 elevado a 46, é pegar esse número e dividir por esse que não aparece, que é o número 2, então é 10 elevado a menos 23 sobre 10 elevado a menos 5.
Essa conta, quando sobe, ó, sobe positivo. 23 negativo com 5 vai dar menos 18. Então, nós estamos encontrando que a carga é 1 vezes 10 a menos 18 coulombs. Já é a resposta correta, mas não está do jeito que ele quer, porque ele quer em menos 19. Então, a gente aumenta uma casa e diminui uma. E agora sim, está em 10 a menos 19. Então, o valor que ele quer é o cara que multiplica o 10 a menos 19, que nesse nosso caso é 10. Questão muito boa, tá bem? Questão 211, uma questão envolvendo o conteúdo de eletricidade, força elétrica e um pouquinho aí para confundir de eletromagnetismo. Uma partícula carregada eletricamente penetra em uma região do espaço, no vácuo, onde há um campo elétrico uniforme, ok? E constante. O vetor campo elétrico é perpendicular à velocidade inicial da partícula. Então, se eu tenho uma partícula e eu afirmo que ela está, por exemplo, indo para frente na horizontal, ele está dizendo que a força é perpendicular à velocidade. Então, por exemplo, isso aqui seria o nosso campo elétrico, atuando de forma perpendicular com a velocidade. Então, o enunciado exige esse tipo de desenho. Despreze a força gravitacional, então nem coloque aqui a força peso, e analise as seguintes afirmações. Bem, antes de analisar as afirmações, a gente já pode aqui repetir a figura. Nós temos aqui uma partícula se movimentando. Ela é uma partícula carregada, não sei se é positiva ou se é negativa. Então, vou chamar de Q, nem mais nem menos. E vou colocar aqui esse campo elétrico. Então, é preciso lembrar que existe uma formulazinha que eu brinco dizendo que é a forma do força que entra. F é Q vezes E. Toda vez que a gente tem uma carga e essa carga está sofrendo a influência de um campo elétrico, vai aparecer uma força elétrica. Quando a carga ela é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força e o campo têm sentido oposto. Então, a força elétrica vai existir e essa força elétrica ela pode ser a favor do campo ou ela pode ser contra o campo, dependendo se a carga é mais ou se a carga é menos. Mas perceba que essa força ela não está nem a favor nem contra a velocidade. Então ela não tem capacidade de fazer a velocidade nem aumentar nem diminuir. Ela pode fazer essa carga entronchar o movimento para um lado ou então para o outro, dependendo de se a carga for positiva ou negativa. Então já discutimos um pouco, vamos dizer assim, a questão por completo. Vamos analisar item a item. Embora a partícula esteja carregada, não há força sobre ela. Falso. Existe carga recebendo a influência de campo. Logo existe a força elétrica. Ele está dizendo que não existe força nenhuma, então não tem mais nenhum que ler. Já é falso. Continuando. Embora não haja campo magnético, verdade, há uma força sobre a partícula, porque ela está carregada e na presença de um campo elétrico, verdade também. Carga com campo elétrico gera força, então verdadeiro. Continuando. Embora haja uma força sobre a partícula, ela não acelera, isso mesmo, pois a força é perpendicular à trajetória da partícula. Isso mesmo, então, o item é verdadeiro. Continuando. Embora haja uma força sobre a partícula, não há trabalho realizado por esta força ao longo da trajetória. Só existe trabalho quando a velocidade muda. Só existe trabalho quando existe variação de energia cinética. Se não tem variação de velocidade, não tem trabalho, então é verdadeiro. A energia cinética da partícula cresce. Cresce coisa nenhuma, porque a força nem está a favor, nem está contra. Então é uma alternativa falsa. Moral da história, você tinha que saber desenhar essa figura, essa ilustração. Era uma questão fácil, mas para o sabido, para o cara que estava atento, que treinou bem. E não para aquele que ficou decorando tipos de questões apenas. Ok? Vamos agora para a questão 212, que envolve o conceito o assunto relatividade. No ano de 1905, o físico Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita. Acerca dessa teoria, analise as seguintes afirmações.
A teoria da relatividade restrita representou uma correção à física newtoniana, no limite de velocidades tendendo a zero em dimensões atômicas e subatômicas. Quase estava certo, mas nós sabemos que essa física nova, relatividade restrita, é para altas velocidades e não para baixas velocidades. Então a correção que foi feita só para altas velocidades. Para baixas velocidades, tanto a física newtoniana, conhecida como a física clássica, como a relatividade restrita, dão o mesmo resultado. Só começa a ter resultados diferentes quando as velocidades elas são elevadas, próximas à velocidade da luz, e não tendendo a zero. Então esse item ele é falso, ok? Continuando. Segundo a teoria da relatividade restrita, a velocidade da luz é uma constante de valor independente do movimento da fonte emissora. Essa parte é beleza, desde que sejam referenciais inerciais. E também é independente da natureza do meio de propagação. Claro que não. Se um meio for diferente, vai ter velocidade da luz diferente. Meios diferentes, velocidade diferente, logo a velocidade da luz não é uma constante para qualquer meio. Então teve uma pegadinha no final que fez com que esse item fosse falso. O item 2.2 e também o item 3.3 fala de um tema que não é abordado no ensino médio. Praticamente em qualquer livro de ensino médio não tem esses fundamentos que foram exigidos aqui nesses itens 2 e 3. Mas vamos comentar, claro, caiu na prova. As transformações entre referenciais inerciais da física newtoniana, conhecido como as transformações de Galileu, não são incompatíveis com o eletromagnetismo clássico. Quando se estuda de forma aprofundada o eletromagnetismo clássico, na prática, a nível universitário, as transformações que dão certo no eletromagnetismo é chamadas transformações de Lorentz, e não as transformações de Galileu. Consequentemente, no eletromagnetismo clássico, as transformações de Galileu não podem ser usadas, são incompatíveis. E é isso que ele está dizendo, então esse item seria verdadeiro. Esse é um item que meus alunos não foram preparados. A partir desse ano a gente vai preparar, mas foi uma surpresa, ok? Então, vamos aqui para o item 3.3. A teoria da relatividade restrita apresentou transformações entre referenciais inerciais compatíveis com o eletromagnetismo clássico. Quando se estuda essa parte do eletromagnetismo de forma aprofundada, sabe-se que as transformações que precisam ser usadas são as transformações de Lorentz e não as transformações de Galileu. E quem deu aí introdução a essas transformações, a relatividade restrita utilizou essas transformações de Lorentz. Logo, são compatíveis. Então, é verdadeiro esse item, ok? E o item 4.4, segundo a teoria da relatividade restrita, a luz é formada por fótons. Coisa nenhuma. A relatividade restrita não fala de fótons. Quem fala de fótons é o efeito fotoelétrico. Então esse item ele está falso.